Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é da FUVEST 2024, tema da questão temperatura de ebulição de compostos orgânicos. Os pré-requisitos necessários para resolvermos esta questão é polaridade das ligações, eletronegatividade e interações intermoleculares. Então vamos lá para a questão. A questão é a seguinte. Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas e escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou N-butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases, à pressão atmosférica. Então nós temos essa tabela com os três gases, o propano, isobutano e N-butano, suas temperaturas de ebulição e a quantidade de energia liberada pela queima desses três gases combustíveis. Continuando. Com base nessas informações, qual seria o gás mais indicado para a utilização em um ambiente com temperatura típica de menos 6 graus centígrados? Então, nós estamos acampando em um lugar onde a temperatura ambiente está em menos 6 graus centígrados. Então, ele quer saber qual gás seria mais indicado nessa temperatura ambiente, levando em consideração a viabilidade desse gás, ele tem que estar no estado gasoso, para a queima ser mais efetiva, e a quantidade de energia liberada na queima de um certo volume de gás. Coloquei aqui a estrutura do propano, do N-butano. Esse N é de cadeia normal. Tá? Você pode ter o butano. Butano porque são 4 carbonos. But são 4 carbonos. O AN é das ligações simples entre carbonos. E o O é a terminação de hidrocarboneto. Prop indica que são 3 carbonos. Um carbono aqui no meio e um carbono aqui nessa ponta. Então, prop me indica os 3 carbonos. O but me indica os 4 carbonos. Só que aqui eu também tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Como que eu diferencio se os dois têm 4 carbonos? Mas a estrutura molecular aqui é diferente. Aqui eu tenho 4 átomos ligados, formando uma cadeia aberta e linear. Aqui eu tenho 3 carbonos ligados e uma ramificação aqui no segundo carbono. Por isso que é isobutano. E esses caras aqui, né, essas 3 moléculas, aqui temos a estrutura do propano, a temperatura de ebulição dele, menos 42 graus Celsius, e o calor liberado na combustão de 1 metro cúbico de propano é 5.065 quilocalorias. Para o butano, o N-butano está aqui. Ponto de ebulição dele, menos 1 grau Celsius. E o calor liberado é, dentre os 3 gases, é o maior. 1 metro cúbico me libera 8.411 quilocalorias. Por que tem essa diferença de ponto de ebulição entre o propano e o butano? Isso aqui está relacionado com as interações intermoleculares. Ambas moléculas são moléculas apolares. Você tem carbono e hidrogênio. Baixa eletronegatividade entre carbono e hidrogênio faz com que a molécula seja apolar. Em moléculas apolares desse tipo, nós vamos ter a interação de polo induzido de polo induzido. E aí, como a interação intermolecular é a mesma, o que vai diferenciar? O que vai fazer que uma tenha o ponto de ebulição maior do que a outra vai ser a massa molar. A forma molecular do propano é C3H8. A fórmula molecular do butano é C4H10. Cada carbono aqui está fazendo uma ligação, então tem 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios e aqui na ponta mais 3 hidrogênios. 3 com 3, 6, com 2, 8, com 2, 10. Fórmula molecular. Só pela fórmula, não preciso nem calcular a massa molar. Só dessa molécula ter mais carbonos e hidrogênios, a massa molar dela vai ser maior do que do propano.
como as interações intermoleculares são as mesmas, o que vai diferenciar? O que vai diferenciar uma ter um ponto de ebulição maior do que a outra vai ser a massa molar. Como o butano tem mais carbonos e hidrogênios do que o propano, consequentemente sua massa molar vai ser maior e mais energia é necessária para fazer com que você separe as moléculas para passarem para o estado gasoso. Então, esse é o motivo entre o propano e o N-butano. Agora, quando eu comparo o N-butano com o isobutano, por que o N-butano tem um ponto de ebulição maior do que o isobutano? Bom, ambas moléculas são hidrocarbonetos, ambas as moléculas são apolares. Agora, por serem isômeros, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. A quantidade de carbono e hidrogênio das duas é a mesma. Lembra que aqui o butano era C4H10. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios, e aqui esse carbono nós estamos vendo 3 ligações, o que falta aqui é o hidrogênio. 3, 6, 9 e 1, 10. A fórmula molecular é a mesma, eles são isômeros. Bom, agora eles têm a mesma massa molecular. O que vai fazer com que o butano normal, o N-butano de cadeia linear não ramificada, faz com que ele tenha o maior ponto de ebulição, ou maior temperatura de ebulição? Aí a gente vai mostrar a seguir. Quando eu tenho o propano, então aqui eu tenho 3 moléculas de propano. Imagina que elas empacotaram uma em cima da outra, esse formato favorece esse empacotamento. Então esses carbonos aqui eles estão alinhados. Essas linhas vermelhas é a interação intermolecular agindo. Então imagina que em um determinado momento esse carbono ele está mais positivo. Os elétrons se deslocaram mais para o outro lado, esse lugar ficou mais positivo. E aí, consequentemente, ele induz a molécula de baixo a ficar com uma carga parcial negativa. E aí, a de baixo fica com uma carga parcial positiva e assim sucessivamente. Isso é apenas uma parte que eu estou demonstrando. E como esse aqui está positivo, consequentemente esse fica negativo. E esse fica com uma carga parcial positiva e esse negativa. E assim vai se repetindo e isso vai fazendo com que eles empacotem. E eles têm aqui 3 pontos interagindo, sofrendo forças de interação. Quando eu pego o N-butano, ele tem um carbono a mais, então ele vai ter mais pontos interagindo. Ele vai ter 4 pontos interagindo. Então, eu preciso fornecer mais energia para separar 4 pontos do que eu preciso fornecer energia para separar 3 pontos. Então, é por isso que o N-butano vai ter um ponto de ebulição maior do que o propano, além também da massa molar ser maior. Então, esses fatores vão influenciar o N-butano ter um ponto de ebulição maior. A interação intermolecular é a mesma, de polo induzido e de polo induzido. Só que aqui eu tenho uma força de interação de polo induzido em mais pontos. Então, eu preciso fornecer mais energia para separar 4 pontos do que eu preciso de energia para separar 3 pontos. Então, isso causa um efeito na temperatura de ebulição. Agora, quando eu analiso o isobutano, o empacotamento não é tão simples. Ele não é tão efetivo. Eu coloquei aqui algumas formas que ele poderia tentar empacotar. Se ele tentar empacotar nessa posição, aqui, não é eficaz. Não empacota que nem aqui ou aqui. Essa ramificação atrapalha o empacotamento. Então não é efetivo nessa posição. Se ele tentar se aproximar lateralmente, também não é efetivo. Apenas aqui está próximo, aqui tem uma distância muito grande. Não é efetivo no isobutano. E uma outra forma seria aqui, que também não é tão efetiva, não está empacotando, eles só estão aproximando. Pode aproximar por esses 2 pontos aqui, mas não é efetivo. E aí, claro que a comparação aqui é válida apenas entre esses 2. É claro que o isobutano ele vai ter um ponto de ebulição maior do que o propano. Por quê? Porque a massa molar do isobutano
é maior do que do propano. Então faz todo sentido que o isobutano tenha um ponto de ebulição maior do que o propano. Agora, aqui a comparação válida é entre o N-butano e o isobutano. Por que que o N-butano vai ter uma temperatura de ebulição maior do que o isobutano, se os dois são isômeros, se os dois têm a mesma fórmula molecular? E a mesma também, se eles têm a mesma fórmula molecular, eles vão ter a mesma massa molar e, como são hidrocarbonetos, eles vão ter o mesmo tipo de interação intermolecular, que é dipolo induzido. Aqui, a molécula está disposta linearmente, a geometria não é linear, ela está disposta linearmente. Enquanto que no isobutano, você tem aqui a cadeia principal e você tem essa ramificação, que atrapalha esse empacotamento. Então, como aqui ela consegue empacotar, você consegue gerar 4 pontos de interação, mas no isobutano você não tem o empacotamento efetivo, isso acaba dificultando a interação. Então, a interação intermolecular entre moléculas de isobutano não é eficaz, não é eficiente. Então, você fornece um pouco de energia e ele já separa. Enquanto que no N-butano, como eles estão interagindo em 4 pontos aqui, você precisa fornecer energia suficiente para romper essa interação intermolecular, e aí a molécula vai passando para o estado gasoso conforme você vai rompendo com calor, com energia, essas interações intermoleculares. E aí elas começam a escapar para o estado gasoso. Ok? Então, esse é o motivo dessas diferenças no ponto de ebulição dos compostos orgânicos. Tem a ver com o tipo de cadeia, com a forma da cadeia e também com a massa molar. Ok? Então, vamos analisar as alternativas agora. A pergunta feita é, considerando a viabilidade e o consumo de gás, o propano seria o mais indicado por estar líquido em menos 6 graus Celsius? Montei aqui uma escala, tá? Quando eu explico isso daqui para os meus alunos lá do 9º ano, eu ensino eles a montar essa escala. Propano, menos 42 graus Celsius, isobutano, menos 12 graus Celsius, N-butano, menos 1 grau Celsius, e o local que nós estamos está em menos 6 graus Celsius. Então, o propano estar líquido em menos 6, bom, vamos ver o propano. O propano está aqui. Antes do ponto de ebulição é líquido. Após o ponto de ebulição é gasoso. Menos 6 está após o ponto de ebulição. Então, em menos 6, o propano está gasoso, ele não está líquido. Isso aqui já está errado. Tá bom? Então, ele fala aqui, ó, o propano pode estar líquido em menos 6. O propano já passou para o estado gasoso em menos 42. Então, de menos 42 para menos 6, ele está no estado gasoso. Ele não está no estado líquido. A alternativa já está fora. O isobutano seria o mais viável aqui. Por estar gasoso em menos 6. Então, vamos procurar. O isobutano está aqui. Ele está gasoso em menos 6. Então, em menos 12, ele passa do líquido para o gasoso. Em menos 6, ele está gasoso. Até aqui, beleza. Dentre as substâncias gasosas, nessa temperatura, sua combustão fornece mais calor por volume de gás? Então, vamos analisar o isobutano aqui. Ele está gasoso em menos 6. Só que ele fala aqui, dentre as substâncias gasosas, nessa temperatura, sua combustão fornece mais calor por volume de gás? Então, dentre as substâncias em menos 6 que estão gasosas, quem está gasoso em menos 6? Em menos 6 só vai estar gasoso o propano e o isobutano. O N-butano, olha, vai estar líquido em menos 6. Então, dentre as substâncias gasosas, entre essas duas apenas, é quem fornece o isobutano o maior calor por volume de gás? É isso aí. Ele fornece 8.211 quilocaloria por metro cúbico. Enquanto que o propano, que é o outro que está gasoso a menos 6, fornece 5.065. Então, a alternativa correta
essa alternativa B. Vamos continuar. O N-butano seria o mais viável, por estar gasoso em menos 6. Não, nós vimos que o N-butano ele entra em ebulição, ou seja, ele passa do estado líquido para o estado gasoso em menos 1. Ele está líquido, o N-butano, em menos 6. Então, aqui já está errado. Alternativa D. O N-butano, por estar líquido em menos 6, isso aqui é verdade. Aqui é líquido, aqui é gás. O menos 6 está antes do menos 1, então ele está líquido. Dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornece menos calor por volume de gás. É o contrário. Ele é o que fornece mais. Dentre as substâncias no estado gasoso, ele é o que forneceria mais calor por volume de gás. Ok? Isso aqui acaba estando errado. Por estar líquido a menos 6, ele está líquido. Dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornece mais calor por volume de gás. Então, a alternativa está errada por causa disso. Alternativa E. Isobutano, por estar gasoso em menos 6. Isso é verdade. Isobutano, ele está gasoso em menos 6. Sua combustão fornecer menos calor por volume de gás. Não. Ele não produz menos calor por volume de gás. Quem produz menos calor por volume de gás é o propano. Ok? Então, a alternativa correta mesmo foi a alternativa B, onde diz que o isobutano, por estar gasoso em menos 6 graus Celsius, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás. Essa é a questão que a gente vai resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!